Olá, galerinha, tudo bem? Nós vamos conversar um pouquinho hoje, vamos falar um pouquinho a respeito da região sul do nosso país e as suas principais características. A região sul é uma das 5 regiões brasileiras, juntamente com o norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. É a menor das regiões em extensão territorial. Ela possui 576.774 quilômetros quadrados. São apenas 3 estados que formam a sua região: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estimativas apontam que a região sul tem aproximadamente 29,6 milhões de habitantes. É a segunda mais desenvolvida do Brasil, ficando apenas atrás da região sudeste. A região sul possui uma cultura bastante diversificada, com festividades típicas da cultura alemã, italiana, portuguesa, dos açorianos, japoneses e outros povos que ocupam o nosso território. É nesta região que estão importantes cidades brasileiras, como Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, capitais estaduais. Também pontos turísticos de destaque, como as Cataratas do Iguaçu, a usina hidrelétrica de Itaipu, o maior parque de diversões da América Latina, o Beto Carreiro World, as famosas praias de Santa Catarina, Gramado e Canela, São Miguel das Missões e muitos outros. A região sul do Brasil é formada por 3 estados. É a menor região em extensão territorial e também em quantidade de estados. Paraná, sua capital é Curitiba, é o segundo maior estado da região e também é o mais populoso. Santa Catarina, sua capital é Florianópolis, é o menor estado da região e também o menos populoso. Rio Grande do Sul, sua capital é Porto Alegre. É o maior estado em extensão territorial e é o segundo mais populoso. A região sul do Brasil fica quase que totalmente abaixo do Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul do globo. Ela faz fronteira com o Uruguai, ao sul com a Argentina e com o Paraguai ao oeste, com as regiões centro-oeste e sudeste ao norte e com o Oceano Atlântico ao leste. As principais características climáticas da nossa região sul são: a maior parte da região sul do Brasil está localizada abaixo do Trópico de Capricórnio, na zona temperada do sul. Com isso, o clima predominante é o clima subtropical. Esse tipo de clima é caracterizado por temperaturas mais amenas do que no restante do território brasileiro. As temperaturas médias anuais, elas ficam entre 25 e 20 graus centígrados, com exceção do extremo sul, onde as médias anuais são inferiores a 15 graus Celsius, né? A precipitação anual fica no entorno dos 1.500 a 2.000 milímetros. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. E a vegetação? Qual será a vegetação predominante na nossa região? A vegetação da região sul, ela é influenciada principalmente pelo clima e o relevo da região. São vegetações do sul: a Mata Atlântica,
na Serra do Mar, e a Mata dos Pinhais, nos Planaltos. Nós temos também os campos, cujo exemplo mais conhecido é a Campanha Gaúcha ou os famosos Pampas. Vamos falar um pouquinho sobre o relevo? As unidades de relevo que estão presentes na região sul do Brasil são planaltos e serras no Atlântico Leste e Sudeste, planaltos e chapadas na Bacia do Paraná, planalto sul rio-grandense, depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, depressão periférica sul rio-grandense, planície das Lagoas dos Patos e Mirim. A hidrografia da nossa região. Vamos falar um pouquinho dos rios dessa região. Nós temos de muito famoso aí as famosas cataratas do Iguaçu, né? Elas ficam na divisa entre Paraná e Santa Catarina. A região sul, ela conta com rios caudalosos e bastante extensos. Esses rios correm em terrenos de planaltos e possuem quedas de água, o que favorece o aproveitamento hidrelétrico. Destes dois importantes rios são o Paranapanema, entre São Paulo e Paraná, e o Rio Paraná, entre Paraná e Mato Grosso do Sul, fazendo a fronteira entre Paraná e Paraguai. Ainda há o Rio Iguaçu, na divisa entre Paraná e Santa Catarina, onde estão as famosas cataratas do Iguaçu. Os três estados do sul estão parcialmente sobre um dos maiores reservatórios subterrâneos de águas do mundo, que é o Aquífero Guarani, e que muitas vezes tem nos trazido problemas em função desse nosso reservatório. Agora, vamos comer bem? Aqui na região sul a gente come muito bem. Algumas das comidas típicas mais conhecidas da região sul são o churrasco, o famoso arroz careteiro, o barreado, lá do Paraná, a polenta, o sagu de vinho com creme branco, a ambrosia, a cuca alemã, o chucrute, tá? São comuns os pratos feitos com pinhão, bem como os cafés coloniais, que também são muito servidos aqui nesta região. Vamos à cultura? As danças. São danças comuns da região sul, o vaneirão, a chula, a dança do pezinho, a milonga, a chimarita, o pau de fitas, os famosos fandangos, xote, bugio, marcha, polca, chamamé, rancheira, boi de mamão, dança do vilão, balainha, dentre outras. Quando nós falamos de folclore, a cultura do sul do Brasil foi influenciada pelos europeus que chegaram ao território, sendo que com o tempo novas crenças e lendas se somaram. Algumas das mais comuns são o Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio, Curupira, personagens típicos da cultura brasileira. A economia da nossa região, da região sul, ela apresenta uma base diversificada, com destaque para a agropecuária, o extrativismo, a indústria, comércio e serviços. Depois dos estados do Sudeste, os estados da região Sul são os que apresentam os maiores Produto Interno Bruto do Brasil, o PIB. A região do Sul do Brasil se destaca principalmente pela agropecuária, sendo grande exportadora de soja, aves e carne. São importantes atividades ainda a produção de trigo,
do tabaco, do algodão, da cana-de-açúcar, bem como laranja e uva, do café e ainda a erva mate. A atividade leiteira também é fonte de recursos da nossa região. Olha só, vamos para um resumão disto tudo? No nosso textinho que a professora leu para vocês, nós vimos lá que a região sul é a menor região em extensão territorial do Brasil. A região sul é a que tem o menor número de estados